Bom dia, povo de Deus. Nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Vila Prudente, e hoje transmitindo aqui o culto ao vivo para vocês buscarem a Deus, ter a presença de Deus com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida, então fique ligado com a gente. Eu tenho uma palavra muito abençoada para entregar ao seu coração, e a palavra de Deus, ela diz, que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará presente. Deus está presente aí na sua casa, está presente conosco aqui na igreja. Nós estamos nesse período, onde não podemos realizar o culto ao público, mas estamos aí ligados pelas redes sociais e nunca deixando de pregar a palavra de Deus, porque nada pode calar, os filhos de Deus. Então, nós vamos nos envolver um pouquinho, vamos fazer uma adoração, um louvor, para preparar o coração. E em seguida a gente entra com uma palavra para abençoar o teu coração. Você que está buscando aí uma força de Deus para passar por esse momento difícil, você que está aí precisando de uma palavra para poder receber a sua cura, receber uma direção para a sua casa, direção para o seu trabalho. Então preste bastante atenção que Deus vai falar com você nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Então vamos adorar a Deus com os nossos olhos fechados. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de buscar ao Senhor, Pai. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor enquanto é tempo. E hoje nós temos o privilégio de poder estar buscando ao Senhor, ouvindo, Pai, uma palavra abençoada do Senhor, palavra que vai nos libertar, palavras que vai nos fortalecer, palavra, Deus, que vai nos unir ao Senhor. Espírito Santo, queremos iniciar esse domingo fazendo louvores que engrandeçam a Tua presença, Pai, pois somente o Senhor é digno de louvor e de glória. Onde você está agora, comece a adorar a Deus, comece a glorificar o Senhor. Agradeça a Deus por você estar de pé, agradeça a Deus pela oportunidade que você está tendo hoje de ter acesso a esse vídeo, de ter acesso a esse momento da palavra de Deus na sua casa. Oh, Deus é maravilhoso, Ele é digno de glória, Ele nos ama, por isso tem nos permitido estar de pé no dia de hoje, porque grandes coisas Deus quer nos ensinar da parte dEle, e o nosso coração está aberto. Jesus, fale com a Tua igreja, oh, visita o Teu povo, Jesus, com o Teu renovo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo amor aos corações. Oh, aleluia, aleluia. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei, tu que estás no meio de nós. Exaltamos com louvor
nós exaltamos a tua presença, que nós declaramos o nosso amor por ti, Jesus. Oh, a ti fazemos um trono de louvor, a ti fazemos um trono de louvor, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o seu lugar. Oh, vem Jesus. Oh, vem Jesus e toma o seu lugar. Oh, obrigado, Jesus. Que neste momento o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de falar ao nosso coração. E você que crê, diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Oh, aleluia. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, estamos aqui hoje na presença do Senhor. Estamos aqui hoje tendo essa oportunidade, né, de falar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração a essa semana, porque nós estamos passando por momentos difíceis e a própria Bíblia diz, né, que nós teríamos os dias difíceis, mas nós não podemos deixar que os dias difíceis venham abater o nosso coração, né? Até porque a Bíblia diz que o coração bem firmado no Senhor, ele não temerá os maus humores. E nós não podemos temer as notícias, temer as adversidades, mas nós temos que confiar no Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos tirou do fundo do poço, não é verdade? E hoje tem nos dado a oportunidade de nos refugiarmos na palavra dele, e a palavra dele é quem sustenta o nosso coração firme na presença dele. E como nós estamos vivendo em tempos de reflexão, essa palavra que eu quero ministrar a vocês é exatamente uma palavra de reflexão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Josafá. E Josafá, ele foi um grande homem de Deus. Ele sentou no trono, ele foi confirmado pelo Senhor, né, o seu trono. E ele se destacou, espiritualmente falando, porque Deus se agradou tanto da fidelidade dele, que Deus fez maravilhas através do seu reinado. Nossa palavra de Deus, ela diz que Josafá, ele buscou a Deus, né, de todo o coração. Ele procurou buscar o exemplo, como a Bíblia diz, do seu pai, né, da fé, que era o Davi. E uma coisa que ele fez muito especial foi levantar os príncipes, os levitas, os sacerdotes, para poder pregar a palavra de Deus para todo o Judá. Ou seja, ele gostaria que todo o povo na qual ele liderava buscasse o seu Deus, servisse o seu Deus, né, provasse das grandezas do seu Deus. E isso agradou tanto o coração do Senhor, que houve um período no reinado de Josafá, na qual não houve guerras, né? E Deus o presenteou com grandes povos, ali com riquezas, com glórias, né? Com abundância. E Deus, com certeza, tinha prazer no reinado de Josafá. Mas teve um período, teve um momento na qual o inimigo enganou o Josafá, né? Por isso que eu digo que essa palavra, ela é um momento de reflexão exatamente por conta disso, né? E a palavra está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, capítulo 18, o versículo 1 diz assim: E tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramot de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramot de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo
como o teu povo, e seremos contigo nesta guerra. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. E disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que consultaremos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal, e este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. Então vamos parar um pouquinho aqui e ver o que está acontecendo, né? Josafá e Acabe, eles tinham uma aliança familiar. O filho de Josafá havia casado com a filha de Acabe. E Acabe, astuto, né? Ele usou dessa aliança familiar para poder enganar o Josafá. Porque Josafá ele estava numa posição de destaque, tanto no seu reinado, quanto na sua comunhão com Deus, na sua vida espiritual. Então o Acabe veio fazer uma proposta, e Josafá, né, talvez ali, num deslize, numa fraqueza, por achar que Acabe fazia parte da sua família, achou que não tinha nada demais poder estar, né, com um familiar, ajudando um familiar diante de uma guerra. E com isso, o Acabe acabou, né, enganando o coração do Josafá. E por isso que eu disse que essa mensagem ela é uma reflexão. Porque quantas vezes nós estamos numa posição de destaque em nossa vida familiar, em nossa vida financeira, em nossa vida espiritual, né? Aquele momento que nós estamos completamente fortalecidos, estamos envolvidos com a palavra, estamos sedentos de Deus, o nosso trabalho está fluindo, nós estamos prosperando, a nossa família está se convertendo, a nossa família está se unindo, parece que tudo está correndo às mil maravilhas, né? E é nesse momento que o diabo ele vai nos tentar. Porque lá em Cantares capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz, né, que nós devemos cuidar das nossas vinhas, porque as raposinhas, elas fazem mal às vinhas, e as raposinhas elas vêm quando as vinhas estão em flores, né? Ou seja, o inimigo, ele vem exatamente quando o nosso campo está fértil, quando o nosso campo está ali cheio de frutos, para que ele possa destruir aquele fruto, né, daquela plantação suada que nós fizemos, daquela dedicação, daquela renúncia que nós tivemos para poder semear algo na nossa vida e poder colher. E você percebe nesse texto que o Acabe, ele, por ter ali um coração mau, né, ele tinha profetas ao seu redor que profetizavam aquilo que ele gostaria de ouvir. Mas o Josafá, mesmo numa fraqueza ali, né, sendo enganado pelo Acabe, Josafá ele queria o que? O profeta de Deus. Olha, você tem os seus profetas, eu respeito, mas eu gostaria de ter uma segunda opinião, que é um profeta de Deus, uma pessoa usada pelo Senhor, né? E Acabe diz, mas tem sim um que é Micaías, mas olha, eu não vou muito com a cara dele, porque todas as vezes que eu chamo para profetizar, ele sempre profetiza contra mim. Ou seja, a verdade, né? Porque o Acabe, ele não tinha nada de comunhão com Deus, pelo contrário, ele era um zombador, ele não queria saber de Deus, ele, né, como se diz, ele profanava o nome do Senhor e conduzia, né, o seu povo lá de Israel no caminho errado, fazendo oferendas a outros deuses. E com isso, irmãos, a gente tira muita lição, né? A gente não pode ser cristãos que busquem ouvir aquilo que nos agrada. Infelizmente, as pessoas hoje, por conta de toda a facilidade que existe no mundo, as pessoas começam a ir atrás
conselho que agrada, ouvir uma palavra que agrada, ou quando a palavra não agrada, aquele conselho não vem de acordo com aquilo que ela gostaria de ouvir, ela acaba desprezando, ela acaba até falando: essa pessoa não é de Deus, essa pessoa não é minha amiga. E a verdade é uma só, irmãos, a verdade é o que nos liberta. Então seja um cristão que nunca busque algo que agrade o seu coração, mas busque a verdade. A verdade muitas das vezes ela pode doer no nosso coração no primeiro momento, mas depois ela vai curar aquela ferida na nossa alma. Então nesse momento houve esse engano da parte do Acabe. E eu gostaria que você fosse aí mesmo no capítulo 18 para o versículo 16. Estou pulando alguns tópicos. Em casa você leia o texto todo, você vai aprender muito através dessa palavra, mas o ponto-chave nós vamos aqui comentar através dessa mensagem. Então, o versículo 16 diz o seguinte: então disse ele, vi todo Israel, ou seja, quem está falando aqui é o Micaías, e conjurarei para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetiza de mim bem, porém mal? E disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, e vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em remote de Gileade? E disse mais, um diz desta maneira, e outros diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e fazei-o assim. Irmãos, isso aqui é muito forte. Para você ver como é bom você andar com Deus. Quando você anda com Deus, quando você vive a palavra de Deus, Satanás não pode falar uma vírgula de você. Então o profeta Micaías estava dizendo, naquela palavra que Deus deu a ele, que houve um espírito que foi até a presença de Deus. Que espírito foi esse? O próprio espírito de Satanás. Satanás, ele foi ali apresentar o Acabe, dizendo, olha, eu vou colocar um espírito de mentira na boca dos seus profetas e vou usar Acabe para ser um engano. Então naquele momento, irmãos, Deus ele disse, então vai fazer. Por que Deus permitiu que o Satanás fosse e usasse a boca daqueles profetas para colocar um engano sobre aquela aliança? Porque o Acabe, irmãos, ele não tinha nada com Deus. Ele não queria saber nada da parte de Deus. Existia uma porta gigante do inimigo na vida de Acabe. Então, quando nós não damos importância à palavra, quando nós não nos conectamos com a palavra, ou quando nós não damos ouvidos à palavra, irmãos, naquele momento nós escancaramos uma porta para Satanás entrar e agir contra nós. Nós estamos vivendo hoje momentos difíceis lá fora, por conta de pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que querem viver a vida do jeito delas, querem seguir tudo do jeito dela, da maneira dela, e hoje o preço está sendo caro, irmãos. Quantas pessoas hoje estão completamente tomadas pelo pânico, tomadas pelo pavor, não tem estrutura e não tem a palavra para poder vencer esse medo, esse pavor, por conta de todas as notícias que nós temos nos dias de hoje. Mas os cristãos que estão voltados para a palavra, hoje estão confortados, estão fortalecidos, porque sabem que Deus deu um poder a eles para repreender toda e qualquer ação do mal. Hoje nós sabemos que qualquer tipo de enfermidade que se levante contra nós,
nós temos poder e autoridade para dizer: mal, no meu corpo você não vai entrar. Essa doença não é minha. Você pega esse sintoma, você pega essa enfermidade, você sai em nome de Jesus. E isso nos fortalece, isso nos traz resultados na nossa saúde, nos traz resultados na nossa vida espiritual, familiar, financeira. Mas aqueles que não estão conectados com Deus, não estão nem aí para a palavra de Deus, não tem quem se refugiar, não tem poder nas mãos para poder vencer o sintoma, poder vencer o pensamento negativo, aquele pensamento de derrota, que faz a pessoa se olhar, se achar uma perdedora, se achar que para ela nunca vai dar certo, que nada dá certo na vida dela. Mas, irmãos, é aqui que a gente vê a diferença. E hoje eu quero levar você a refletir, para que você possa ver que tipos de aliança você já fez na sua vida. Alianças que por um momento talvez você se deixou levar porque era um familiar conhecido ou porque era um amigo, né? Quantas pessoas hoje estão passando por crises financeiras, por estarem bem no trabalho que Deus colocou aquela pessoa, abriu aquela porta na vida dela e de repente vem um familiar, vem um amigo e olha, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma parceria, olha, eu vou entrar com dinheiro, você entra com a sua experiência e nós vamos crescer, nós vamos prosperar. E a pessoa olha para o salário que ela ganha atualmente, para o salário que ela pode futuramente ganhar, e ela acaba jogando fora aquele emprego, né, estável que Deus deu a ela, e começa a se aventurar ao lado de uma pessoa muitas das vezes ímpia, que não segue a palavra, né? Porque a própria Bíblia diz: não há comunhão entre luz e trevas. E ali, irmãos, começa, né, como se diz, o choque, porque a pessoa de Deus tem um pensamento, a pessoa, né, ímpia, que não segue a palavra, tem outro pensamento, e é onde muitas das vezes aquela empresa acaba sendo fechada, aquela pessoa acaba indo, né, à falência, e a pessoa perde tudo, fica desamparada, e às vezes se revolta com Deus: porque eu sou uma pessoa de Deus, eu vou na igreja, por que agora eu estou nessa miséria, por que eu perdi a minha sociedade? Mas, puxa vida, né? A pessoa não parou para pensar se quando aquela proposta, aquela aliança que aquela pessoa apresentou, mostrando que tudo seria mil maravilhas, que o dinheiro, né, ia entrar, que a prosperidade ia ser grande, ela não parou para pensar e consultar a Deus que aquilo era uma aliança que não deveria ser feita. E quantos hoje estão pagando um preço caro por causa dessas alianças, como o próprio Josafá, né? Porque o Acabe era da sua família e com bom coração ele quis ajudar o Acabe naquela guerra. Só que por trás daquela aliança tinha um espírito de mentira, tinha um espírito de engano, que era para poder destruir a vida de Josafá. Então eu levo você hoje a refletir que tipos de aliança que você fez e que hoje você está pagando um preço caro. Às vezes é muito na vida sentimental. Aquela pessoa cristã que há tempos não consegue achar uma pessoa, a pessoa quer se casar, ela quer ter um relacionamento, e às vezes ela não consegue achar uma pessoa dentro da igreja, e de repente ela conhece uma pessoa no trabalho, ela conhece uma pessoa na faculdade, na escola, uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem uma boa família, que aparentemente tem uma boa conduta, mas não é uma pessoa que, né, faz parte da mesma fé, não é uma pessoa que segue a palavra. E às vezes a pessoa se ilude pensando: olha, eu vou começar a namorar com a tal pessoa e eu tenho a possibilidade de convertê-la, de levá-la para a igreja, mas a pessoa não para pensar que as escrituras, ela diz: não há comunhão entre a luz e as trevas. É mais fácil aquela pessoa desviar a pessoa da igreja do que aquela pessoa da igreja levar aquela pessoa a se converter. Então são alianças que o diabo veio para enganar. E a pessoa acha: puxa, mas é a minha oportunidade. Poxa, eu estou orando tanto a Deus que coloque uma pessoa no meu caminho, e agora apareceu essa pessoa, não é da igreja, mas quem sabe dá certo. E aí a pessoa, irmãos, entra no relacionamento, depois acaba se ferindo, acaba vendo, irmãos, que realmente não tem comunhão entre luz e trevas, e sai ferida daquele relacionamento. Então é momento de nós nos voltarmos para Deus, é momento de nós buscarmos direção de Deus em todas as propostas que são colocadas diante de nós, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje no mundo. Meu irmão, minha irmã, consulte a Deus, busque a Deus, coloque a sua vida no altar, não faça nada sem perguntar para Deus se realmente Deus está querendo aquilo para a sua vida.
E quando você se voltar para as Escrituras, quando você for um estudioso da palavra, você ter uma vida de oração com Deus, quando vier essas propostas, automaticamente você vai falar, isso não é de Deus, porque na palavra não diz isso. A palavra diz ao contrário. Então, por mais prazeroso, por mais atrativo que seja essa proposta, eu não vou entrar, eu vou ficar com aquilo que Deus deu para mim, eu vou ficar no caminho estreito, porque eu sei que no caminho estreito eu vou chegar, né, na terra prometida, eu vou tomar posse daquilo que Deus prometeu para mim. Agora, se eu for pelo caminho largo, pelo caminho mais curto, lá no final eu vou ter um abismo, e Deus está querendo livrar você do abismo, querendo tirar você dessa facilidade, né? Hoje em dia as pessoas falam, mas para que eu vou a uma igreja, se eu posso buscar a Deus em casa, se hoje eu tenho a televisão, se hoje eu tenho a internet? E quando as pessoas acabam, né, como se diz, mas eu estou buscando a Deus em casa, não se engane, nós estamos sim num período de obediência às autoridades, né? A gente tem que cumprir com a lei, né? Mas quando nós temos a oportunidade de estarmos congregando a uma igreja, fazemos parte de um ministério, irmãos, é bíblico, e essa pessoa o diabo engana, olha, você não precisa ser de igreja nenhuma, você não precisa de ministério nenhum, você mesmo pode buscar a Deus na sua casa, Deus vai te ouvir. Claro, Deus vai te ouvir sim na sua casa, mas não se esqueça, a Bíblia diz que nós não podemos deixar nossa congregação. Se eu deixo a minha congregação, por mais que eu esteja buscando Deus em casa, eu estou descumprindo uma parte da Bíblia. O problema das pessoas é que elas querem viver metade da Bíblia. A outra metade, como se diz, não tem importância. Eu fazendo uma parte, eu estou bem com Deus. Amados, não se engane. Você viu que o espírito de Satanás, ele foi na presença de Deus dizer, eu vou colocar um espírito de mentira na boca dos profetas, para enganar Josafá, enganar a essa aliança que está sendo lançada diante de Acabe. Então cuidado, irmãos, o diabo não colocar isso na sua mente, eu cumpro metade, outra metade não precisa, se eu cumpro metade, eu estou agradando a Deus. Não, agrade a Deus em todo o tempo. Tudo que a palavra de Deus diz, seja fiel a ela. Amém? Para a gente fechar nossa mensagem, vamos para o versículo 28, que é a conclusão da história, né? Diz assim, e subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Ou seja, Josafá acabou, como se diz, né, se envolvendo nessa aliança. Versículo 29. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, e tu, porém, veste as tuas vestiduras. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. E deu ordens, porém, o rei da Síria, aos capitães dos carros, que tinham, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que veio os capitães dos carros a Josafá, e disseram, este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou ao Senhor que o ajudasse, e Deus o desviou dele. Porém sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não eram o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco, feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro, e vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel, Acabe, susteve-se em pé no carro, de fronte dos sírios, até a tarde. E morreu ao tempo, ou seja, morreu ao tempo do pôr do sol. Então aquele que entrou com engano naquela dança, perdeu a vida. Ou seja, o diabo conseguiu destruir a vida do Acabe, porque Acabe não tinha a proteção de Deus, ele estava completamente fora do caminho de Deus, né? E ele não pôde ter a proteção de Deus, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele não estava, como se diz, no esconderijo do Altíssimo. Ele se vestiu, ele se fantasiou, dizendo, olha, ninguém vai me achar na guerra. Irmãos, o diabo é astuto. Ele ajuda a fazer a coisa, né? E naquele momento ele foi pego e foi morto. E o Josafá? Mas pastor, o Josafá, ele errou, ele entrou, né, naquela aliança. Mas tem uma coisa importante que eu quero falar para você. Por mais que ele tenha sido enganado, né,
com Acabe por uma aliança familiar, Josafá tinha um coração de Deus. Josafá tinha um coração voltado para Deus. Então Deus respeitou a decisão do Josafá em entrar naquela aliança. Mas quando Josafá, no meio daquela guerra, ele estava cara a cara com o inimigo e ele clamou ao Senhor, a Bíblia diz que aquelas pessoas, né, aqueles inimigos que iam contra ele, deixaram ele ir. Porque, irmãos, quando a gente tem um coração voltado para Deus, nós temos um coração quebrantado, temos um coração voltado para o Pai, muitas das vezes nós falhamos, nós erramos, não deveríamos, mas às vezes uma fraqueza a gente acaba fazendo esses tipos de aliança, né? Mas quando nós clamamos a Ele, Ele está pronto a nos socorrer. Esse Deus é maravilhoso, por isso que Ele não é à toa que Ele é chamado Deus do amor, porque Ele nos ama de tal maneira que se o nosso coração estiver quebrantado a Ele e nós clamarmos a Ele no momento de erro, no momento de fragilidade, Ele está pronto para socorrer e tirar a gente daquele laço do inimigo. Então nós aqui tivemos a história de um homem que entrou com engano, e qual foi o final dele? A sua morte. Mas aquele que entrou, né, como se diz, enganado, num bom coração, querendo ajudar, né, o seu familiar, porque, né, puxa vida, deixa eu ajudar o meu familiar, por que não? Se nós temos essa arma nas mãos. Deus sabia que havia bondade no coração do Josafá, mas não era uma bondade por ele ser apenas um homem bondoso, não, era uma bondade que ele tinha da parte de Deus, porque a história do Josafá, ele teve uma história com Deus. Não foi simplesmente no momento da guerra que ele clamou, agora eu sou de Deus. Não, ele tinha uma história, ele tinha uma vida com Deus, ele caminhava com Deus, ele dirigia o ministério dele, o reinado dele, buscando a Deus, clamando a Deus. E no momento de dificuldade, no momento de deslize, quando ele se volta a Deus, Deus está ali para socorrer. Então você, eu volto a dizer, reflete a sua vida, é momento de refletir. Meu Deus, eu tenho andado no seu caminho, eu tenho feito alianças sem consultar o Senhor, eu tenho me deixado levar por conversas, tenho me deixado levar por amigos, por familiares, com propostas muitas das vezes, aparentemente, né, com nada errado, mas eu tenho me envolvido com as trevas, eu tenho me envolvido com as coisas do mundo. Meu irmão, minha irmã, coloca a sua vida em ordem hoje, ore a Deus, fala: Jesus, a partir de hoje, eu quero essa vida de Josafá. Estude a história de Josafá, capítulo 17, capítulo 18 e 19, você vai ficar maravilhado com a história desse homem. Esse homem foi muito usado por Deus, foi muito abençoado por Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu quero, né, provavelmente na quarta-feira, terminar a história de Josafá, quando ele se arrepende da aliança que ele fez com Acabe, e Deus o recompensou poderosamente. Então fica essa mensagem, reflete a sua vida. Senhor, o que eu tenho feito? Hoje eu quero me voltar, eu não quero ser como Acabe, ser enganado pelo diabo, para que quando eu estiver no meio da batalha, ele consiga me destruir. Não, fala: Senhor, eu quero estar hoje no esconderijo, eu quero estar voltado para Ti, eu quero fazer a obra de Deus na minha casa, eu quero fazer a obra de Deus no meu trabalho. Não se apavore, não fique com medo. A Bíblia diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Agora eu quero fazer uma oração por você, e essa oração não vai alcançar só a tua vida, mas vai alcançar todos os seus familiares. O missionário hoje está orando, né, para as pessoas, orando pela saúde das pessoas. Eu quero orar pela sua saúde, eu quero orar pela sua felicidade, eu quero orar pela sua vida espiritual. Então, aí mesmo onde você está, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore comigo no mesmo espírito, na mesma fé. Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Nós aprendemos, Pai, muitas coisas nessa mensagem. Queremos ter um coração de Josafá, um coração disposto a buscar, um coração disposto a fazer a sua obra, um coração disposto, meu Deus, a ouvir a sua voz. Mas, Pai, nós vimos agora um momento difícil da parte de Josafá. Num deslize, meu Deus, ele acabou fazendo uma aliança que, meu Deus, não era para ser feita. Mas, Jesus, o Senhor teve misericórdia, porque quando ele clamou ao Senhor no meio daquela batalha, o Senhor o socorreu. Diferente do Acabe, Pai, que teve a palavra da boca de Micaías,
Micaías foi usado por Deus para alertar o Acabe daquele engano, para alertar o Acabe daquela enganação, daquela mentira que ele estava envolvido, mas ele virou as costas para aquela palavra. E mesmo no momento da guerra, ele não se atentou para a palavra de Deus, ele não clamou socorro de Deus, e o diabo conseguiu destruir ele naquela batalha. Não deixe que o inimigo destrua a sua vida. Meu Deus, eu quero unir a minha fé com a fé dessas pessoas, e onde estiver uma pessoa enferma nos assistindo, onde estiver uma pessoa agora com uma dor de cabeça, Pai, com um peso no coração, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está apavorada, meu Deus, uma pessoa que está em crise no casamento, uma pessoa, Pai, que está com medo da parte financeira, meu Deus, de ter falta, meu Deus, passa com o teu fogo agora e eu destruo o espírito da tormenta. Saia desta pessoa, sai desse coração agora angústia, sai desse coração agora tristeza, sai desse coração agora demônio com o seu pânico. Eu digo em nome de Jesus, no alto da cabeça até a planta dos pés, sai desta pessoa agora, sai do estômago dela, sai dos ossos, sai dos músculos, sai dos nervos, sai da corrente sanguínea. É você um vírus, é você uma bactéria, é você uma febre. Eu te paraliso, eu te repreendo e digo: saia dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Pai, eu ministro sobre a vida dela o teu poder. Alcança, Pai, os lares, alcança, meu Deus, os casamentos, os filhos, as famílias, o trabalho desta pessoa, dando a ela sabedoria para administrar o seu tempo, administrar os seus relacionamentos, administrar, meu Deus, a sua fonte de renda. Que o Senhor dê uma semana, Pai, iluminada, uma semana protegida, guardada pelo Senhor na vida dela, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Olha, amados, fiquem com essa palavra. Hoje às 18 horas nós estaremos aqui com esse culto ao vivo, transmitindo aí a palavra do Senhor Jesus. Amém? E tenha certeza que Deus vai fazer grandes obras na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.